Nós vamos falar aqui no Balanço Geral do tema do mês Maio Verde, que serve de combate ao glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível na população brasileira. Aqui no estúdio, a gente passa a conversar ao vivo com o Dr. Álvaro Bruno Botetuí, que é médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, oftalmologista reconhecido pela Associação Médica Brasileira. A gente vai falar sobre esse tema não só por conta do Maio Verde, mas também que é um assunto importantíssimo sempre. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo. É isso aí, Ailton, muito obrigado. É muito importante a gente falar para as pessoas, para que você de casa tenha esperança, que é possível você não perder a visão por essa doença tão grave chamada glaucoma. Eu estou aqui à sua disposição. Gente, então, para a pessoa, às vezes ela pode até estar no início, né, da doença e não sabe. O que é o glaucoma, para a gente entender desde o beabá? Ailton, de modo bem clássico, então entenda, glaucoma é a pressão alta de dentro dos olhos, afetando o nervo do olho. Isso mesmo, nós temos um nervo dentro do olho que ele é atingido por essa pressão alta. E isso é silencioso, Ailton. Por isso que é perigoso. Eu sempre falo para os meus alunos de medicina na UFMA, entenda, as doenças silenciosas, hipertensão, diabetes e glaucoma, entra nesse quadro também, são doenças muito perigosas. Porque a pessoa pode estar com essa doença bem avançada dentro dos olhos e não está tendo nenhum tipo de sintoma em relação a isso. Então, glaucoma é a pressão alta de dentro dos olhos, afetando o nervo do olho lá no fundo. Quer dizer que não tem sintomas de início, a gente não sente nada. Como é que eu faço para descobrir que a minha pressão está alta? Ailton, e tem uma coisa muito importante também, incluindo essa situação. Muitas pessoas ainda acreditam que aquela consulta de grau de óculos, eu vou ali só trocar meu óculos, eu vou ali fazer só para trocar de óculos rapidinho, atualizar que está vencido. Essa consulta não identifica o glaucoma. Então, se você trocou de óculos agora, está feliz porque está enxergando bem, você pode estar com glaucoma, perdendo a sua visão, ali acreditando que está tudo bem. Então, aqui é o momento para a gente poder desmistificar isso. Explicar para você, não aceite só uma consulta de vista baseado em grau, porque aquilo é só um texto da consulta. Toda avaliação oftalmológica completa tem que ter 3 coisas. Tem que ter o grau, tem que ter a pressão de dentro dos olhos e tem que ter o exame do fundo do olho, que é o que identifica exatamente essa doença. E aqui eu levanto um questionamento a todos vocês que estão aqui ouvindo nesse momento. Você sabe a pressão do seu olho? Ailton, você sabe a pressão de dentro dos seus olhos? Eu sei porque eu fui na ação social do Grupo Cidade de Comunicação da Equatorial e a sua clínica é parceira nossa e eles fizeram isso lá. Então é interessante a gente saber disso, porque às vezes a pessoa só vai trocar os óculos e acha que dali já resolveu tudo, não sabendo que pode ter uma doença. Aí eu lhe pergunto, digamos que a pessoa vá lá, faça a consulta e descubra que tem o início do glaucoma e tal. O que é que deve proceder? Como é que deve proceder a partir disso? Bom, Ailton, vamos lá. Então, quem que pode ter glaucoma? É a pessoa com mais de... uma criança pode ter glaucoma? Tem, mas é muito raro. Então, quem é essa pessoa? Qual o perfil epidemiológico? Quem é a pessoa? É uma pessoa com mais de 40 anos de idade. É uma pessoa com histórico familiar, pessoas na família que podem ter essa doença. É pessoas morenas, negras. É uma herança afrodescendente, ou seja, é uma herança africana, é uma herança de pessoas mais negras, é mais comum em negros do que pessoas brancas. E o quarto fator são pessoas que usam corticoide. Pessoas que usam remédios anti-inflamatórios para dor que terminam em ona, betametasona, dexametasona, hidrocortisona, prednisona. São medicamentos que são para alergia ou para dor que acabam tendo efeito colateral nos olhos, Ailton, gerando um aumento da pressão do olho e, consequentemente, glaucoma. Se você se encaixa em um desses perfis, mais de 40 anos, histórico familiar, pessoas com pele negra e pessoas que usam corticoide ou usaram ao longo da vida, você pode ter glaucoma. E aí faz um exame de fundo de olho com o médico oftalmologista, não aquele do grau, e lá o médico vai identificar o nervo do olho. E esse nervo ele vai ter um aspecto típico, característico, chamada escavação óptica, característica de glaucoma. Uma vez esse exame detectando a doença, a gente faz outros exames de campo visual, tomografia, para poder classificar o estágio que está o glaucoma. Não é só ter glaucoma ou não ter, é saber em que estágio você está, no estágio inicial ou no avançado. Eu descobrindo que tenho glaucoma, qual é o tratamento? Dependendo do nível, é irreversível? Não, explica pra gente direitinho como é que a pessoa às vezes, de repente, o médico falou que eu tenho glaucoma, e fica meio desesperado. Tem que ter essa informação. A partir de que nível tem que ter o tratamento? Como é que é esse tratamento? É irreversível ou não? Ailton, nós estamos falando de praticamente 5% da população do Maranhão. Então, são centenas de milhares de pessoas que podem estar agora tendo a oportunidade de salvar a sua visão. Então, entenda, o glaucoma, no estágio leve dele, o tratamento é com colírios ou com laser, para poder baixar o quê? A pressão dos olhos. A pressão do olho normal é de 10 a 20. A pressão do sangue é 120 por 80. A pressão do olho é de 10 a 20 milímetros de mercúrio.
Então esse é o normal. A pessoa com glaucoma tem pressões acima disso. Então a meta é você usar colírios todos os dias para poder baixar essa pressão. Então glaucoma leve, colírio, baixar a pressão. Glaucomas avançados, em que os colírios já não são suficientes para baixar a pressão dos olhos, o tratamento é feito com cirurgias específicas pela nossa equipe de glaucoma que nós temos para poder cuidar desses pacientes. E dessa forma conseguir baixar a pressão e impedir o avanço da doença. No início dos sintomas, Ailton, as pessoas não sentem sintomas. E quando começa a apresentar, é a perda do campo da visão. Ou seja, a pessoa enxerga aqui um campo de visão de 160 graus e ele vai sendo estreitado até ficar uma visão tubular, uma visão fechada aqui, ó. Começa a esbarrar na porta, não olha quem está do lado, tem que virar o pescoço. Esses são os sintomas clássicos, é a perda do campo da visão. Por isso é perigosa, porque só atinge a visão central, que é onde a gente mais usa a visão, no final da doença. Por isso é importante identificar desde o início. E quem não trata? O que acontece, doutor? E aí, Ailton, acontece aquela notícia que nenhum médico gosta de dar. Acontece a perda de uma grande chance na vida de uma pessoa, porque ela não nasceu assim. Esse maranhense que hoje está cego por glaucoma, ele não nasceu assim, Ailton. Ele nasceu com o olho perfeito, eu examino crianças e percebo isso. E quando a gente recebe a nossa equipe de glaucoma no Grupo Olhar Saúde, identifica pessoas com glaucoma já totalmente cegas, com uma cegueira irreversível, infelizmente, a gente percebe que foi ali uma perda de uma oportunidade de ser identificada a tempo, porque é uma cegueira irreversível. Doutor, por que é irreversível? Não dá para operar, para voltar? Pessoal, a lesão que ocorre em duas células do corpo, as células cardíacas e as células nervosas, que são os neurônios, elas são irreversíveis, não têm capacidade de regeneração. Então, uma perda de visão por catarata, por exemplo, é uma perda que operando a gente consegue recuperar a visão. Mas uma perda por glaucoma, por tratar de nervo óptico, de neurônio, é uma perda irreversível. Por isso é muito importante que você que está em casa faça seu exame completo, não se conforme só com óculos. Por favor, não cometa esse erro que muitas pessoas cometem ainda, infelizmente, no Maranhão e em todo o Brasil. É uma luta contínua nossa, do nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Não aceitar consulta só para vender óculos. Por favor, não trate sua visão assim. Ela merece mais. Faça o exame do grau, da pressão do olho e do fundo de olho. Se você tiver glaucoma, não se desespere. Tenta tratamento para isso, para que você não fique cego por essa doença. Inclusive, doutor, o senhor tocou num assunto importante que a gente tem que alertar a população. Tem muitas óticas, claro, não todas, mas tem muitas óticas que oferecem a consulta como se fosse um brinde para comprar o óculos. E essa consulta é limitada, não é isso? Exatamente. A gente não se conforma com isso, pessoal. Não aceite, porque a pessoa percebe na hora uma melhora, Ailton. Aí que está o perigo. A pessoa chega, bota o óculos, opa, o grau, estou enxergando bem, vou para casa. Mas dentro do olho dela pode ter doenças escondidas, camufladas, mascaradas. E é isso que é inaceitável. Porque muitas pessoas chegam com um óculos novinho, perdendo a visão pelo glaucoma, ficando cego. Doutor, eu não sabia. Claro que não. Então, assim, a única maneira que a gente tem de combater esse tipo de prática, Ailton, é com informação. E por isso, reitero aqui meus agradecimentos a você por estar aqui no Balanço Geral. Os meus alunos de medicina também lutam por essa causa. Isso aqui é um movimento que a gente cria em todo o Brasil, de lutar por essa causa, a causa da visão. A visão precisa ser tratada com dignidade e com medicina de forma correta. Então, entenda, glaucoma é sério sim, quando não tratado. Então, se você preenche um desses pré-requisitos, faça a sua avaliação. Pode mandar lá na rede social também da Clínica Olhar Saúde. Se você sabe a pressão do seu olho, se você quiser medir, a gente faz ações sociais, Ailton, todos os sábados. Ailton, não é só no mês de Maio Verde, que foi um mês agora focado nessa doença, de atendimento e palestras educativas em vários locais desse Maranhão, mas é durante o ano todo. Nós temos o Sábado da Visão, onde você pode fazer o exame da pressão do seu olho de maneira gratuita. Não precisa nem pagar, um exame desse que custa mais de R$100, geralmente, você não precisa pagar por ele. Você liga na central da clínica, posso falar aqui? Pode, deve. 4009-6956. 4009-6956 e marca a sua avaliação de graça para medir a pressão do seu olho, saber se está entre 10 a 20, que é o normal, ou se está mais alta. Isso é um pouco da retribuição que a gente pode fazer para servir a população do Maranhão, que tanto confia no nosso trabalho, no nosso grupo de clínicas Olhar Saúde. Inclusive, também parceiro do Grupo Cidade de Comunicação, através das ações do Cidade Solidária, junto com a Equatorial Maranhão. Agora, voltando a falar sobre essa questão do glaucoma, por que ela é considerada a principal causa de cegueira irreversível no Brasil? O que é que está faltando para o brasileiro, para o poder público, ajudar a população nesse sentido? Bom, o primeiro passo, na minha opinião, nos nossos estudos assim, de pesquisa que a gente faz
na UFMA, com os nossos alunos de medicina, é a pessoa ter consciência do problema. Muita gente não sabe nem o que é glaucoma. Talvez você aí em casa só saiba o que é glaucoma porque alguém já perdeu a visão. Então, assim, você precisa, na verdade, identificar e saber o que é glaucoma. Toda consulta tem que ter a pressão do seu olho. Então, uma vez por ano, pelo menos, você tem que ter uma avaliação, uma caderneta. Você tem que ter um relatório de saúde, Ailton, onde você saiba a pressão do seu olho e saiba o fundo de olho. A gente faz isso desde a infância com os nossos pacientes. São 30 mil pessoas já, graças a Deus, acompanhadas pelo nosso grupo Olhar Saúde, e a gente tem esse catálogo. Então, para evitar essa cegueira, você precisa primeiro fazer o exame completo e saber em que condições está seu olho. Se pessoas ainda estão ficando cegas, é porque elas não têm ainda a consciência e o acesso à saúde necessário. Por isso que nossas clínicas elas estão localizadas no Maiobão, uma área do Maiobão, na área Itaquibacanga, uma área muito carente que existe lá, chamada Anjo da Guarda, e a área Itaquibacanga está lá para servir essa população que tanto precisa. Na área de Rosário, no leste maranhense, Rosário, Bacabeira, região do Muni, Itapecuru e Barreirinhas, e também na área de Pinheiro. Ou seja, em áreas onde as pessoas às vezes não tinham acesso à saúde, mas agora elas podem ter. Só ligar na central e agendar a sua avaliação. Vai ser uma honra poder cuidar da sua visão e fazer você não perder a visão ao longo da sua vida. E aproveitando a presença do doutor aqui, ele é especialista em retina com ênfase em retinopatia diabética. A gente sabe que muita gente sofre com a diabetes e que também afeta a visão. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre isso. Quem tem diabetes tem que ter cuidado especial com a saúde inteira e também com a questão da visão. Explica pra gente por que o diabetes ele também afeta a visão das pessoas. Ailton, hoje, dia 31 de maio, nós encerramos o mês verde, o mês de combate ao glaucoma. E amanhã já, 00:01, agora já, dia 1º de junho, é o mês do diabetes, pessoal. Já é o mês do dia 26 de junho, é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes, que é uma das principais causas de cegueira. 10% da população tem diabetes, 750 mil maranhenses sofrem com essa doença, perdendo a visão todos os dias. Por quê? Falta de um acesso à saúde. E é por isso que eu estudei essa área, me preparei dentro da área de oftalmologia, poderia ficar só passando óculos, poderia ficar fazendo cirurgia de catarata, mas não faço mais. Estou focado, a minha área de atuação é em cuidar de pessoas que estão perdendo a visão pelo diabetes. Fiz mestrado na UNB em Brasília, morei 2 anos lá e voltei para o meu Maranhão para poder servir essas pessoas. E também teremos ações sociais voltadas para o diabetes. Aí, já te convido aqui ao vivo para você participar conosco também. Nesse mês de junho. Nesse mês de junho agora também. Para participar, aferição de glicemia, exame de fundo de olho para a população que tanto precisa. Podem contar com a gente. Diabetes é um desafio, talvez maior do que glaucoma. O diabetes, quando não cuidado, ele pode até, inclusive, Ailton, causar glaucoma. Olha só, o diabetes ele pode causar um sangramento dentro do olho, que aumenta a pressão do olho e pode gerar um glaucoma gravíssimo. Então, o diabetes é um desafio, mas a gente está aqui pronto, preparado para te servir, para que você não fique cego por essa doença. Que maravilha. O senhor pode divulgar, inclusive, também seu Instagram, porque as pessoas possam conhecer seu trabalho, né? Professor da UFMA, o senhor também né? Tem esse trabalho filantrópico que ajuda as pessoas de todo o Maranhão, como ele falou aqui. Estudou lá em Brasília, mas voltou para cá para servir ao povo do Maranhão. Queria que o senhor divulgasse também o seu Instagram, para que as pessoas pudessem entrar em contato com o senhor, conhecer seu trabalho como profissional, como professor e também como nessa área da filantropia também. Amém. Ailton, sim, pode, quem quiser me seguir lá no Instagram, mandar sua pergunta, a sua dúvida, mande a foto da sua receita, mande o valor da sua glicemia, mande o valor, por exemplo, da sua hemoglobina glicada. Meu Instagram é Álvaro Bruno. Só colocar Álvaro Bruno, que já aparece logo lá, uma foto de jaleco. Você pode começar a seguir, mandar a sua pergunta, é tudo voluntário, te responde para vocês, te orienta para que você possa evitar a cegueira pelo diabetes e pelo glaucoma. Deus está à frente de tudo, Ailton. Ele comanda a minha vida. Eu nunca mudei de celular. Mesmo morando em Brasília, morando em São Paulo, voltei para o Maranhão com uma missão. Não dá para aceitar o Maranhão continuar como está. Continuar com pessoas perdendo a visão, continuar com pessoas padecendo por falta de condição de saúde. A gente está aqui para servir, pode contar com a gente. Obrigado. Conversamos então com o Dr. Álvaro Bruno Potentuí, ele que é médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, oftalmologista reconhecido pela Associação Médica Brasileira, é um grande colaborador nas nossas ações sociais do Grupo Cidade de Comunicação, junto com a Equatorial, especialista, como eu falei, em retina, com ênfase em retinopatia diabética, lá no Centro Brasileiro da Visão em Brasília, fez esse mestrado lá na UNB, né?
voltada à diabetes, que também é uma doença que afeta muita gente, que infelizmente também afeta a visão, como ele explicou. Obrigado, querido, pela sua participação, que Deus sempre proteja a sua família, a você, esse trabalho belíssimo, porque às vezes as pessoas, o médico estuda, trabalha, ganha muito dinheiro e esquece das suas raízes, esquece também do seu papel social. E a gente observa no seu trabalho, além do seu trabalho particular, que é algo natural e normal, mas também essa importância que o senhor dá ao trabalho filantrópico, a se importar, né, ter empatia com as pessoas que, infelizmente, nem sempre têm esse poder econômico de chegar a um bom médico como o senhor é. Obrigado pela presença. Ailton, muito obrigado. E é isso mesmo, pessoal. Acho que eu consegui passar um pouco do que é, na verdade, o espírito da Olhar Saúde. Nossa clínica é @clínica Olhar Saúde. O espírito é esse, servir as pessoas, depois vem o resto. Então, o primeiro passo é cuidar das pessoas. Eu te convido para conhecer também lá. Sim, né? sim, vou lá. Tem amigos lá também para você conhecer. Que a gente está à disposição para servir todos vocês. Qualquer dúvida, mande lá na nossa rede social e eu estou à disposição para o próximo mês também participar aqui, se for convidado, para poder falar sobre diabetes e os cuidados com a visão. Sem dúvida, vamos convidar sim.